Ok, pessoal, então voltemos já com a nossa última parte de acentuação gráfica e ortografia. Vou apenas resolver algumas questões que apareceram em provinhas aí de concurso, tá? Vamos ver como é que essas questões são argumentadas, tá? Vamos lá, vamos perceber aqui. Deixe-me só ver, só chamar aqui algumas questões, tá? Olha só, você tem questão número 1. As palavras última década islâmica recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Ora, vejamos se isso é verdade. Nós temos as palavras última, ó, última. O que nós temos aqui é a palavra tonicidade está aqui em última, penúltima, antepenúltima. Isso se trata apenas de uma o quê? Ia escrevendo paroxítona, nada a ver, né, Rose? Aqui se trata de uma o quê? Proparoxítona. E qual é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Todas elas são acentuadas. Então, isso daqui é acentuado por ser uma proparoxítona. Olha a década. Década. Você tem tonicidade em dé. Última, penúltima, antepenúltima. Também se trata de uma o quê? Proparoxítona. E islâmica, Rose? Nossa, que questão mais fácil, né? Islâmica. Olha a separação. Tonicidade. Lã. Não é assim? Última, penúltima, antepenúltima sílaba também recai aqui na ideia das proparoxítonas. Resumindo, última década islâmica são palavras acentuadas com base na mesma regra de acentuação gráfica. Sim ou não, gente? Sim. Agora vamos ver aqui. Recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes? Não. Regras gramaticais diferentes, não. Com base na mesma regra, o quê? Gramatical. Portanto, o seu item está o quê? Errado. O seu item está errado. Ok? Olha só a outra. Justificam-se pela mesma regra de acentuação os acentos gráficos dos seguintes vocábulos do texto. Única, vamos lá, ó. Justificam-se com base na mesma regra de acentuação. Única, você já sabe que a tonicidade está aqui. A palavra única é acentuada por ser uma proparoxítona. Veja só. Proparoxítona, última, penúltima, antepenúltima, tudo bem? A palavra caráter, observe, eu falei até sobre ela a você, né? Caráter, a tonicidade está aqui, ó. Caráter não é proparoxítona. Caráter é uma palavra o quê? Paroxítona. E é uma paroxítona finalizada em R. Portanto, justificam-se pela mesma regra de acentuação negativo. O seu item já está o quê? Errado. O seu item já está errado. Agora vamos ver as outras. As outras aqui, ó. Intrínsecas, ó. Intrínsecas. Você tem tonicidade aqui. Última, penúltima, antepenúltima. Isso é uma proparoxítona. Ah? E você tem antitéticas. Antitéticas. Olha só. A tonicidade da palavra está aqui. Última, penúltima, antepenúltima. Isso é uma proparoxítona. Ora, querido, o item estaria correto se não fosse a palavra o quê? Caráter, que não se trata de uma proparoxítona. Trata-se de uma paroxítona finalizada em R. Por isso é que o seu item está o quê? Errado. Viu só? As outras são proparoxítonas? Claro que sim. Claro que sim. Vamos ver então aqui, ó, questões super simples de prova, tá? Que versam sobre a acentuação gráfica. Vamos ver outra questão aqui? Deixe-me ver. Olha aqui, ó. O emprego do acento agudo nos vocábulos país e aí justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Vamos ver? Você já tinha até visto país, né? Como é que se separa país, Rose? Assim, ó. Por que país é acentuado? Olha, estou vendo o hiato. E segunda vogal do hiato. Sozinho na sílaba? Não. Só que está acompanhado de o quê? S. Ou sozinho ou seguido de S. Recebe acento. Por que país é acentuado? Por ser uma vogal I formando uma segunda vogal de um hiato, estando apenas acompanhado da letra S. Ou, em outras palavras, é acentuado por ser um hiato, I como segunda vogal. Pronto. A sua acentuação se deve ao hiato. E aí? Vamos lá, separe aí. Aí. O que eu tenho, Rose? Hiato. Segunda vogal, I. Sozinho. Recebe acento. Então, as duas palavras recebem acento com base na mesma regra, na mesma justificativa, na mesma regra de acentuação gráfica. O emprego do acento agudo nesses vocábulos justifica-se com base na mesma regra? Sim. O seu item está o quê? Certíssimo. Veja que não há complicações nisso.
Tudo bem? Olha o número 4, você tem as palavras equilíbrio e câmbio recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Será? Você tem aqui, ó, equilíbrio e você tem cão, né, Rose? Aqui, ó, câmbio. Olha aí, ó, câmbio. Tudo bem? O que é que nós temos aqui? Nós temos uma última, penúltima paroxítona. Olha só, isso aqui é uma paroxítona. Ah, vou escrever direitinho. Isso aqui é uma paroxítona. E câmbio, Rose, olha aqui a sílaba tônica. Última e anterior a ela, eu tenho também uma o quê? Paroxítona. Ah, e são paroxítonas finalizadas em ditongo, gente. Olha aqui, ó, ditongo, câmbio, equilíbrio. São paroxítonas finalizadas em ditongo, ó, ditongo. E são ditongos crescentes, né, Rose? São ditongos crescentes. Aqui você tem um ditongo crescente, aqui também você tem um ditongo crescente. Ótimo. As palavras equilíbrio e câmbio recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical, sim ou não? Sim. O seu item está certo ou está errado? O seu item está o quê? Certíssimo. Veja que essas questões de acentuação gráfica são bastante tranquilas, não há complicações. Equilíbrio, olha como é que o som cresce. Cambiou, na mesma situação, o som cresce. Então, trata-se, aqui na verdade, de um ditongo crescente. Tudo bem? Essas questões são simples, Rose. Sim, porque assim é que aparecem em sua prova. Eu falei a você que acentuação gráfica realmente é um assunto bastante tranquilo, tá? Sobre isso daqui eu vou comentar depois. País cínico, vamos aqui então. As palavras país, cínica e lamentável recebem acento respectivamente, ou seja, nesta ordem, pelo mesmo motivo que quais outras palavras. Vamos ver. Eu já havia argumentado com você a respeito da palavra país. País recebe acento com base nas regras dos hiatos, tudo bem? Recebe acento com base na regra do hiato. Vamos ver se nós achamos aqui, então, hiato. Ora, se você perceber aqui, ó, atraí-las. Atrair, você tem atrair. O que você tem aqui é um hiato. O que você tem aqui é um i como segunda vogal de um hiato. Está sozinho na sílaba. Se está sozinho na sílaba, não está nem seguido de NH, nem precedido de ditongo. Então, atraí-las recebe acento com base nas regras dos hiatos. Então, não dá para eliminar. Veículo também, ó. Veículo. O que você tem aqui, ó, é um hiato. E, segunda vogal do seu hiato, sozinho na sílaba esse i. Sozinho na sílaba. Não está nem seguido de NH, nem acompanhado ou seguido de NH, nem antecedido de ditongo decrescente. Então, na verdade, veículo é acentuado também com base nas regras dos hiatos. Distraído da mesma forma, distraído. Veja que aqui existe um hiato. Segunda vogal do hiato. Sozinha na sílaba essa vogal. Então, eu também não posso eliminar este item, regra dos hiatos. Olha só. Agora, introito, olha só, veja só. Introito, o que eu tenho aqui, ó, é um ditongo aberto oi. Ditongo aberto oi, numa palavra o quê? Paroxítona. Na verdade, este acento já nem existe mais. Este acento já nem existe mais porque você viu que introito é uma palavra paroxítona que apresenta um ditongo aberto. Ditongo aberto em palavra paroxítona já não é mais acentuado. Então, eu já elimino o item D. E você tem aí espadaúdo. Espadaúdo você tem perdoe-me, daúdo. O que eu tenho aqui, Rose? Hiato. Segunda vogal do seu hiato. O sozinho, né? Não está nem acompanhado de NH, seguido de NH, nem precedido de ditongo. Não. Recebe acento e também recebe acento com base nas regras dos hiatos. Eu só consegui eliminar um item aqui. Ok, vamos ver o outro. Cínica. Ora, Rose, aqui eu já sei. Por que cínica é acentuado? Olha só a sílaba tônica. A tonicidade está aqui em si. Última, penúltima, antepenúltima. Isso daqui se acentua com base na regra das proparoxítonas. Eu só preciso procurar uma proparoxítona. Ora, você já consegue perceber que
Ainda há pouco comentamos sobre a palavra intervém. Intervém é acentuada aqui, ó, com base naquelas regras de acento diferencial. Havia falado ainda há pouco com você, não é aqui, ó, já elimino também o item o quê? C. Não pego o item C, não pego o item D. Isso aqui não me interessa mais. Ora, órfãos recebe acento porque aqui eu tenho uma paroxítona, última, penúltima. Eu tenho uma paroxítona finalizada em an, seguida de S, paroxítona. E do que eu preciso? De uma proparoxítona. Então, não me serve mais o item B. Ora, o item E de eita, que questão mais fácil. Traz armazéns. Armazéns. O que eu tenho aqui é uma oxítona. E eu tenho uma oxítona finalizada em ens. E as oxítonas finalizadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou ens, são oxítonas obrigatoriamente o quê? Acentuadas. Mas eu também elimino este item, porque o que eu procuro não é uma oxítona, é uma o quê? Proparoxítona. Aqui eu tenho, seguindo a mesma regra, hiato, aqui eu tenho cúmplice. Olha o item A. Cúmplice. Sílaba tônica, Rose. Aqui, ó, está aqui, a tonicidade está aqui. Última, penúltima, antepenúltima sílaba sendo acentuada. Aqui eu tenho uma o quê? Proparoxítona. Como eu já consegui eliminar todos os itens, é lógico que então eu marcarei aqui como resposta ao item o quê? A. Só para eu conferir. Lamentável. Rose, por que lamentável recebe acento? Ora, lamentável, aqui a tonicidade da palavra está aqui, ó. Última, penúltima. Isso é uma paroxítona. E é uma paroxítona finalizada em L. E as paroxítonas finalizadas em Rinlux, lembra? R-I-N-L-U-X. Essas paroxítonas são acentuadas. Olha o abdômen. Você tem aqui, ó, abdômen. Abdômen. Tonicidade. Está aqui, Rose, ó, a tonicidade do... Última, penúltima. Penúltima aqui é uma o quê? Paroxítona. Paroxítona finalizada em N. E as paroxítonas finalizadas em Rinlux, R-I-N-L-U-X, R-I-N, N. Essas paroxítonas são o quê? Acentuadas. Aí você diz, mas não tem nada a ver, L e N. É, mas tem a ver o quê? Paroxítona. Ambas estão nas regras das paroxítonas. Por isso, elas estão na mesma justificativa. Tudo bem? Eu simplesmente marco aqui o item o quê? A. Veja como é que é legal. Item A sendo marcado. Muito, muito, muito legal isso daqui. Veja como é realmente interessante. Deixe-me ver se há uma outra questão para desenvolvermos. Essa aqui não nos interessa. Vamos aqui, não por enquanto. Olha esta outra. Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas, segundo as regras que determinam a acentuação nesta ordem de emergência, puído e época. Simples, simples. Em emergência, olha só, emergência. Olha onde está a tonicidade. Olha onde está a tonicidade. Isso aqui é uma paroxítona, querido. Isso aqui é uma paroxítona. Veja que as questões se repetem, está vendo? Isso é uma paroxítona finalizada em ditongo, emergenciar. A mesma coisa de história. A mesma coisa de história é emergência. Está vendo aí? Você tem uma paroxítona finalizada em ditongo. E é ditongo o quê? Crescente. Eu só preciso de uma outra palavra que me mostre uma paroxítona finalizada em ditongo crescente. Ora, por enquanto aqui, ó, pelo que eu estou vendo, só dá para eliminar o item E. Você veja que com o item E você não trabalha mais. Mas por que, Rose? Porque antagônico, antagônico, tem a sua tonicidade aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica, isso é uma o quê? Proparoxítona. E as proparoxítonas são acentuadas? São, só que eu não estou seguindo a mesma regra, então já elimino o item E. Ciência, paroxítona finalizada em ditongo crescente. Circunstâncias, paroxítona finalizada em ditongo o quê? Crescente. Espécie, paroxítona finalizada em ditongo crescente. E veterinário, paroxítona finalizada em ditongo crescente.
Não dá para eu eliminar nenhuma outra. Entende isso? Eu sei que você já conhece isso daí, ó. Mas vamos ver aqui por puído. Rose, por que que puído é acentuado? Porque eu vou separar aqui a você, ó. Puído. O que você tem aqui, ó, é um hiato. Segunda vogal do seu hiato. E sozinho na sílaba este I, sim. Acompanhado de NH, não. Antecedido de ditongo decrescente, também não. Então recebe acento. Mas qual é a justificativa deste acento? Está acentuado com base nas regras dos hiatos. Olha aí, ó, com base nas regras dos hiatos. Ora, conhecendo isso, eu já elimino também o item A. O item A não me interessa mais. Por quê? Porque pastéis, eu já mencionei isso a você, pastéis é acentuado, olha aqui, ó, pastéis. Pastéis é acentuado por trazer aqui, ó, um ditongo o quê? Aberto. Ditongo aberto que não esteja em palavra paroxítona é obrigatoriamente acentuado. Agora, essa acentuação se deve não ao hiato, mas sim aos ditongos abertos. Ei, então eu já elimino. Tudo bem? Não dá para eu eliminar nenhuma outra. Mas vamos aqui então à palavra época. Rose, por que que a palavra época é acentuada? Ora, a tonicidade está aqui. Última, penúltima, antepenúltima, isso daqui é apenas uma o quê? Proparoxítona. Época é uma palavra acentuada por ser uma proparoxítona. Ora, querido, eu já elimino então aqui, ó, o item B. O item B também já não me interessa mais. Por quê, Rose? Ora, porque ninguém também recebe acento. Só que ninguém é uma... Olha onde está a tonicidade. Olha onde está a tonicidade. Ninguém é uma palavra oxítona. E é uma oxítona finalizada em. E nós acentuamos todas as oxítonas finalizadas em A, E, O, em, ens. Ah? Por isso não me interessa. Pelo mesmo motivo não me interessa o item C. Por que não, Rose? Porque até também é uma oxítona finalizada em E. Esta é finalizada em. Esta é finalizada em E. Mas ambas as palavras são acentuadas por serem oxítonas. Logo, o que segue esta sequência de regra de acentuação é o item D. Veterinário, a mesma coisa de emergência, são paroxítonas finalizadas em ditongo crescente. Você tem puído e faísca. Faísca traz aqui uma acentuação pela questão do hiato. Está sozinho na sílaba, Rose? Não, mas está acompanhado de S. Pode, mesma regra do hiato. E ótimo é acentuado por ser uma proparoxítona. Ótimo, olha a sílaba tônica. Ah, então eu tenho paroxítona finalizada em ditongo crescente, eu tenho um hiato I, segunda vogal de um hiato, e eu tenho uma proparoxítona. Logo, devo marcar este item como correto. Entenderam, então? Ah, são essas as questões básicas que envolvem as regras de acentuação gráfica e que nós realmente devemos saber. Ah? Acho que não há nenhuma outra. Ótimo, então vamos voltar aqui. Tá? Espero ter sido clara com você. Pode baixar provas aí, baixe mais provas, vá tentar fazer outras questões. Qualquer coisa, volte aí às nossas explicações, mas tente, por favor, internalizar essas regras de acentuação. São essenciais para a sua aprovação também, ok? Mas aqui eu finalizo o nosso curso, volto em um outro momento falando de algumas palavras que também nos interessam na hora da nossa prova. Só que agora com outros processos, um outro assunto também gostoso. Mas, pessoal, espero ter sido clara com você. Continue estudando. Até uma próxima, se assim Papai do Céu nos permitir, ok? Tchau, pessoal. Fique bem, tá? Cada um de vocês. Tchauzinho.